Aqui na Kia São Motos, eu recebo o meu querido amigo Jefferson Fristenau, que é um pioneiro em marcas no Rio Grande do Sul, como foi o pai, o grande Sigismundo Fristenau, nos anos 80, trazendo a Puma, que a Puma ainda é lembrada como o carro do Playboy, sabia? Naquela época a Puma tinha mais força que esses carros top da Kia, BMW, Mercedes de hoje, sabia? Tinha uma concorrência muito grande entre Puma e Miura, eram os dois carros que concorriam. E aí era interessante porque tinha, primeiro que meu pai começou com DKV, era DKV, depois Volkswagen, depois Volkswagen, e aí tinha o SP2, que foi carro da sensação, Carmanguia, que foi carro sensação, e depois chegou a geração das Pumas e teve a Puma Sul, que, se não me engano, foi montada em 75 ou 76 e existiu até o ano de 1984. Quando a Puma terminou. Quando Milton Masteguin terminou, quebrou a Puma, e a Puma foi vendida depois para um grupo paranaense, continua ainda, mas sem expressão. E eu era piá nessa época, tive a oportunidade de ir lá pelos anos 79, 80, na fábrica da Puma em São Paulo, que tinha sofrido uma inundação um ano antes, e o mais interessante é que tinha um animal de estimação, um puma, tá, numa jaula na entrada da fábrica. É verdade, é verdade. Tá. Bem original. E foi uma das coisas que mais me marcou, foi o meu primeiro contato entrando dentro de uma fábrica. Claro que era uma montadora pequena, com muita coisa manual ainda, tá? Mas o meu primeiro contato foi esse e me marcou muito o fato de ter o animal de estimação, o Puma, tá? O nome da marca, tá? Dentro de uma jaula ali na entrada da fábrica. Agora o Puma, a abertura dos carros importados com colo de mel depois, que matou a indústria de carros esportivos brasileira. Essa indústria de carros esportivos brasileira, ela já havia morrido, tá? Um pouco mandrake, né? Tu Volkswagen também, né? Tá, tu teve MP Laffer também, tu tiveram alguns carros assim, mas ela começou a morrer, eu acho que no 82, 83, começou a morrer essa indústria de carros esportivos aqui no Brasil, até porque ela não conseguia ter competitividade com a implantação da indústria já em grande escala, de Volkswagen, Ford, GM e a própria Fiat que entrou. Se tu analisar essa indústria de carros, ela começou a morrer, não que tenha responsabilidade, nem tenha feito concorrência, mas com a entrada da Fiat. Mas o Brasil tinha mudado de escala, nós saímos lá de 800 mil automóveis para 1 milhão de automóveis, e aí tu precisa ter escala, e uma indústria dessas não tem. Vamos lembrar a lendária Miura, onde é que era produzida? Num galpão aqui, no bairro Navegantes, ali do lado da ponte. Então, não tinha estrutura de uma indústria. Como é que tu vai concorrer? A própria BR-800, que foi montada para ser o carro brasileiro, também não conseguiu ter escala. Então, esse foi o grande problema desta indústria de automóveis esportivos, perdeu total a competitividade. Então, você acha que é uma coisa interessante, que todo mundo diz que a entrada dos BMW, Mercedes, a abertura dos carros importados na época, esportivo do Collor de Mello, que matou a indústria de carro esportivo nacional. Você acha que a própria indústria nacional, na sua automatização e produção em escala, que criando também carros esportivos, que nem o Gol GTS na época, que matou os carros esportivos, ditos esportivos nacionais? Eu ia te citar isso, tá? Tu tinha Opala, tá? Tu tinha Gol GTS, tu tinha Santana GL 2 portas, que eu tive que era um carro esportivo, era um carro, e aí tu ia ter um Miura. O Santana GL tinha mais equipamentos que o Miura, tinha mais segurança, tinha mais segurança, era mais rápido, era mais carro e custava metade do preço do Miura. Não tem como competir. Então, o que matou, na verdade, foram esses carros. Foi a indústria nacional com estes carros. O próprio Gol GTS, eu tive um Gol GTS álcool. Para a época não existia motor igual, um Gol GTS álcool sem ar-condicionado. Quem é que imagina hoje tu dirigindo um Gol GTS, tá? Mas o motor dele, pô, direção hidráulica. Sem direção hidráulica, eu vim de São Paulo, de São Paulo para cá, eu vim de São Paulo para cá em menos de 8 horas com um carro desse. Hoje não é nem cabível tu pensar em fazer uma coisa dessa. As mesmas coisas. Tá? A função do carro fazia, exatamente, mas
na minha concepção, o que matou a indústria dos carros esportivos foi a própria indústria nacional e o crescimento da indústria nacional. Mas, Jefferson, me diz uma coisa, depois do advento teu de Kia, que é uma referência mundial, de Geely, e agora chegou Lifan, né? Lifan é uma marca chinesa que foi das marcas chinesas que mais evoluiu no mercado, né? E é considerada um dos grupos mais poderosos, né, na China, né? E pouco conhecido. A Lifan, até porque, como a China tem aquele tamanho, não sei se tu já ouviu falar em Champion é um nome complicado de uma cidade, uma pequena cidade da China de 35 milhões de habitantes que fica fora do centro Pequim e Xangai. Tá? Lá nasceu a Lifan. Tá? E o projeto deles é um projeto moderno, é um projeto recente e um projeto moderno. Eles já têm até a geração iBlue dessa fábrica, da montadora Lifan. Tem clube de futebol, tem construtora e é uma das empresas privadas. O que tem de interessante na Lifan? É o segundo maior exportador de automóveis da China hoje e um grupo que já está atuando em 126 países fora a China. Então a produção deles não é só para o mercado local. E o que eu vejo de mais interessante é que eles têm um produto que se adapta muito ao gaúcho, ao porto-alegrense, que hoje nós temos a necessidade de ter o SUV. Hoje, nosso estado é o maior crescimento do mercado de automóveis no Brasil está na linha dos SUVs. E o nosso estado tem o maior percentual de veículos SUVs vendidos, até porque a nossa pavimentação hoje... O nosso estado, no per capita, é o maior vendedor de SUV do Brasil. É o maior vendedor de SUV do Brasil, é o maior crescimento de SUVs, tanto que qualquer SUV lançado hoje por montadora, aonde ele mais vende, onde ele mais dá certo, é aqui no Rio Grande do Sul. Mas se tu analisar uma contradição dessas coisas do mercado nacional, o Brasil é o país com maior extensão de mar, é o país mais tropical do planeta, onde não tem um carro conversível da indústria nacional. Tá, mas qual é o conceito do carro conversível? Isso aí também são alguns paradigmas que têm que ser quebrados, tá? E aí eu vou voltar para a história da Lifan aqui. Uma das nossas peças, da nossa campanha aqui de entrada da Lifan, eu me considero entrando na terceira geração da Lifan, porque a Lifan entrou no Brasil pela EFA como importados, depois a montadora Lifan assumiu a distribuição no Brasil, ainda com os carros antigos como o 320 e o 620, e agora eu entro na terceira geração, onde nós estamos trazendo a X60 CVT com câmbio automático 2018, um modelo totalmente novo. Então a gente já entra na terceira fase da Lifan aqui no Brasil, e mesmo entrando na terceira fase, eu considero que é quebrar barreiras, trazer uma marca chinesa, um novo player, tá, para o Rio Grande do Sul, tá? É um quebrar barreiras. E o carro conversível, ele também é um quebrar barreiras, porque tu vem de uma indústria que a nossa indústria também não é uma indústria antiga, apesar de ser mais antiga que a indústria chinesa, ela também não é uma indústria antiga, e ela vinha onde carro 4 portas eu não compro porque faz barulho, carro com ar-condicionado não tem antipólen e o ar fica poluído dentro do carro, então tu também não compra porque dá infecção respiratória, tá? A gente vende algumas histórias assim, tá? Câmbio automático eu não compro porque estraga e não tem como consertar e gasta muito combustível. Só que foram barreiras que foram sendo quebradas aos poucos. Agora, o autoconversível, aqui para o Brasil... na década de 90, a indústria produzia carro conversível. Houve uma evolução aí das barreiras. Tá, mas o autoconversível aqui no Brasil, aqui no Sul principalmente, a gente ainda tem aquela história. Quanto tempo tu vai usar o carro? 6 meses só, porque 6 meses tu tem inverno. Apesar de que esse ano não está nem fazendo inverno, tá? Não está fazendo frio. Não estamos tendo o inverno do Rio Grande do Sul. Mas tu ainda tem um paradigma para ser quebrado com o número de carros conversíveis, até porque nós tínhamos uma produção de carros conversíveis lá nos anos de 95, 96, mas ela não foi grande. Tá? Tu vai lembrar, tinha o Corte XR. Exatamente. E também foram séries limitadas e depois parou, e os próprios importados não entraram com força nos carros conversíveis. Agora, esse paradigma tem que quebrar, porque o maior mercado de carros conversíveis do mundo é a Europa, e a Europa é frio 80%, 70% do tempo anual, e eles vendem carro conversível. O Brasil tem muito essa mania, o carro conversível é só para o verão. Né? Ótimo, mas qual é o percentual desse número de carros conversíveis em relação ao total de veículos que tem?
na Europa. Eu acho que isso também a gente tem que observar. Lá eles fazem uma versão e lançam um modelo e colocam uma versão conversível. Aqui o carro conversível significa carro de luxo e caro, né? É um carro específico, tá? É um carro de luxo, caro e é um carro específico. Lifan, melhor relação custo-benefício? Eu te diria que é um carro muito honesto, tá? A evolução da Lifan ela é muito rápida em termos de tecnologia, em termos de acabamento. Uma das coisas que fez com que nós, Sam Motors, que eu me encantasse com a Lifan, foi a qualidade de acabamento. Eu confesso e falei isso para os próprios chineses quando estiveram aqui, que em 2010 eu estive olhando a Lifan pela primeira vez e eu digo, não tem como vender esse carro no Brasil. Tá? Eu fui ao Uruguai quando eles trouxeram os primeiros carros, andei com os carros lá em 2010 e não tem como vender, tá? Porque era plástico em todo o carro, manopla do câmbio, aquele modelo tipo Mini Cooper, o 320 era um modelo. Faltavam algumas coisas. Hoje ele não está mais em produção, ele saiu de produção já há bastante tempo. Era uma réplica muito interessante do Mini Cooper. Ele tinha o estilo do Mini Cooper, era vamos falar, numa réplica, tá? Obviamente com um custo 4 vezes menor que o Mini Cooper, mas ele não tinha o nível de acabamento que tem os automóveis da Lifan hoje. Então, este crescimento da indústria, porque tecnologia, motor, os carros sempre tiveram. A origem dos motores, o motor da Lifan é praticamente igual ao motor da Geely, que nós estamos vendendo já aqui há 3 anos. Então, durabilidade, eficiência, desgaste, não existe, é igual. O motor é muito eficiente, é muito bom e é econômico. Tá? Onde é que faltou? Onde é que faltava? Faltava design para os carros chineses, que sempre faltou, e que agora já evoluíram bastante, e a Geely também evoluiu bastante. E o calcanhar de Aquiles, o grande problema deles, tá, era o acabamento. E aí tu olha a evolução da X60, tu entrou dentro da X60 nova, tu viu o que é o painel desse carro. É comparável com os carros alemães, o acabamento. Agora, interessante que os coreanos passaram por essa estrada também do acabamento e hoje tem os acabamentos melhor do mundo. Né? O coreano passou pela estrada do design, passou pela estrada do acabamento e eu sempre dizia, essas barreiras que a gente tem hoje, nós enfrentamos aqui Sam Motors em 95, 96, anos 2000, 2001, vender carro coreano. O que é vender carro coreano? É um carro de segunda linha, não tem acabamento, não tem... Tá. Então, Chicão, a gente já está um pouquinho acostumado com isso aí, alguma coisa de automóvel nesse caminho a gente aprendeu a ver. E eu, Sam Motors, tá? A gente acredita muito nesse potencial, nas marcas chinesas, até porque tu tem um grande diferencial. Nós, há 10 anos atrás, Brasil, ano de 2006, 11 anos atrás, não conseguíamos vender 2 milhões de automóveis, e a China também não conseguia vender 2 milhões de automóveis. O mercado da China era um pouquinho abaixo do mercado do Brasil. Passados 10 anos, final de 2016, o Brasil vendeu menos de 2 milhões de automóveis, 1.950.000 automóveis, e os chineses venderam 24 milhões de automóveis. Então, a escala de produção da China, a quantidade de veículos, hoje o mercado brasileiro consome 1.950.000 automóveis, esse ano vamos passar de 2 milhões, porque o mercado vai ter um crescimento, e que bom que nós estamos tendo um crescimento, mas a Lifan é uma marca que produz quase tudo que vai ser vendido no Brasil, sozinha. A Geely é uma marca que produz 1,5 vezes o que é vendido aqui no Brasil. Entre as 20 maiores marcas em produção no mundo hoje, 7 são chinesas. Então, isso dá o respaldo e a sustentabilidade para esse crescimento e para essa evolução. Então, a médio prazo, a Lifan passa aqui no Brasil? Em termos de venda, assim... Isso eu não posso te dizer, eu só posso te dizer que ela vai crescer muito, tá? É que aí depende cada mercado, as montadoras têm uma estratégia diferente para cada um dos mercados, tá? Na Lifan hoje, o que nós temos de atrativo nesse momento é que nós temos pelo menos três produtos, 3 modelos que estão sendo montados em CKD aqui no Uruguai, e isso nos traz não é um benefício fiscal, não nos traz uma penalidade fiscal, porque benefício não tem nenhum, tá? Já se paga um imposto de importação alto, já se paga um imposto de industrialização, mesmo esse carro sendo produzido lá fora, também alto, só não se paga os 30% a mais. De peças, tá? Também. Também. Que dá uma tranquilidade para quem vai comprar o carro, né?
Agora, um canibalismo entre Lifan e Kia não pode acontecer dentro da São Motors, que é o mesmo, assim, é o mesmo gestor dessas marcas no Rio Grande do Sul? Não, são marcas distintas e com toda a evolução da Lifan, hoje não tem como comparar ainda a qualidade de um produto Kia com a qualidade de um produto Lifan. Também, né? Tá? E também não dá para comparar o preço, cada um tem a sua estratégia. Tá? Essa estrada é longa, talvez daqui 5 anos a gente possa comparar, hoje ainda não dá para comparar. Privilégio, querido, todo sucesso, então está aí, ó. SUV. Agora, aquele Lifan é muito bonito, com 2 canos atrás, né? Dois escapamentos, 2 saídas aqui atrás. Cair, né? Tá, o carro foi muito bonito, e a frente dela também. Valeu, Jefferson, eu fico por aqui. Gostou da Lifan? Gostou da São Motors? Gostou dessa matéria? Todas as matérias no programa Escantofani, canal Escantofani Oficial.